Olá, muito bem-vindo, Gixson, aqui mais uma vez, aqui da Bordados, para a gente analisar a matriz de um dos nossos alunos, que nesse caso é a matriz de bordado criada ali pela Viviane, tá? Bem-vinda aí, Viviane. Vamos juntos aqui analisar a programação da sua matriz, bem como também o seu bordado que você me mandou a amostra, tá? Então vamos lá. O bordado está bem bacana, não tem assim, visualmente falando, não tem nenhum aspecto comprometedor, tá? Olhando a parte do bordado em si, tá? A parte da frente do bordado. Ele deu umas repuxadas no tecido e eu vou considerar que isso pode ser a agulha, usar uma ponta, ou a agulha está com a ponta muito rombuda, já gasta, ou utilizou uma agulha com uma ponta muito afiada para corte de tecido sintético. E o indicado para esse tipo de material seria uma agulha mediana. No caso da Grossbeck, tem uma agulha FG, no caso da Schmetz, uma agulha aí própria para malha, né? E aí vai ter uma qualidade melhor, vai repuxar menos possivelmente essa parte do tecido aqui, tá? Mas é coisa bem pouca, não agrediu tanto o tecido não. É uma coisa bem pontual mesmo que é importante comentar porque como tem na foto está bem presente, né? Esse repuxo desse tecido, né? É importante recomendar isso. Mas o bordado ficou bonito, tá? A gente vai analisar a matriz, eu não sei quanto que a máquina sofreu para executar esse bordado, porque eu não acompanhei, mas eu vou conseguir dizer se precisar ajustar alguma coisa quando a gente analisar a programação do bordado em si, lá no Wilco Embroidery Studio. Agora, analisando o bordado em si aqui, ele está com um aspecto legal. Agora a gente vai olhar o verso, tá? Analisando o avesso, eu consigo perceber que a gente tem um acúmulo de pontos aqui nessa região dessas flores, então eu concluo que a máquina possivelmente pode ter sofrido bastante para bordar esses objetos bem sobrepostos uns aos outros aqui. Eu digo isso pelo emaranhado de linha que eu consigo perceber para fazer esses elementos. Então a gente pode aliviar sim alguns pontos aqui para a máquina não sofrer tanto para bordar, em especial esses objetos aqui, tá? Outra coisa que vem presente é a exibição aqui da quantidade de linha de bobina, tá? Então tem que regular melhor a tensão de linha da bobina da sua máquina, ela está muito frouxa. E aí eu sei por quê? Por causa da quantidade de fio branco que a gente está observando na coluna aqui do ponto cheio, tá? Em especial nessa parte aqui da pombinha. Então, o que eu esperava aqui era ver pelo menos um filetezinho de 1/3 aproximadamente de linha de bobina no avesso desse ponto cheio em específico aqui, tá? E não é o que está acontecendo, ou seja, 90% aqui desse ponto cheio ele está mostrando a linha branca da bobina. Então isso mostra claramente que ou a linha da bobina está muito frouxa ou a linha superior está muito apertada, uma coisa ou outra. Então precisa fazer essa regulagem para a gente enxergar na hora que executar o bordado menos linha de bobina, principalmente na parte do ponto cheio. Automaticamente no tatame também você vai perceber, mas para fazer essa medida, para fazer essa consideração, eu costumo levar em consideração objetos em ponto cheio com aproximadamente 3 milímetros de espessura, onde a gente espera ver um resultado de 1/3 da linha de bobina no avesso, tá? Mas agora a gente vai analisar a programação de bordado em si, para a gente observar de cara logo essa parte aqui que a gente observou ali, que possivelmente a máquina está sofrendo para bordar. Com relação à fidelidade da arte, eu estou observando que você foi bem criteriosa e foi bem caprichosa aí, parabéns, no redesign, ou seja, seguiu fielmente a ilustração oficial desse desenho para fazer a programação do bordado em si. Então, esse aspecto você cuidou bastante. Com isso, já vou tirar a exibição dessa imagem aqui, desse plano de fundo, esse bitmap, e a gente vai observar agora a programação do bordado em si. Para isso, vou utilizar o nosso amigo aqui, a ferramenta de Show Redraw, que é a ferramenta de redesenhar devagar, para a gente observar qual a lógica de programação que você usou para executar os pontos, tá? Beleza, fez aqui os raminhos, as florzinhas, a sequência lógica da programação dos objetos aqui da pombinha em especial tá show de bola, não tem nenhum corte de fio desnecessário entre eles, então nesse aspecto tá de parabéns também, tá? Mas vamos começar a considerar cada um dos elementos aqui para mim sugerir algumas possíveis otimizações mais no aspecto produtivo, tá? Visualmente falando, a gente não teve problema no bordado, como a gente bem já viu, mas a gente sempre pode estar melhorando um aspecto, ou seja, o comportamento do bordado na máquina. E o primeiro deles, eu vou falar a respeito desses objetos aqui, que você pode, como eles são estreitos, não vejo problema trabalhar com tatame nesses objetos não, tá, Viviane? Mas eu vou recomendar você fazer um ajustezinho colocando esse pesponto aqui diagonal,
para acabamento do tatame. E aí você vai dar um cliquezinho, você vai poder observar, vou clicar aqui para poder ativar os pontos, a penetração da agulha no bordado, para a gente observar esses pontinhos brancos, que é a representação visual aqui no Wilcon do que seriam os pontos, a perfuração dos pontos feito pela agulha lá na máquina de bordar, tá? Na hora de executar o bordado em si. E a gente consegue perceber alguns pontos aqui nesse ponto desse desenho, tá vendo? Na extremidade, alguns pontinhos aqui para poder fazer esse cantinho. Normal, isso aqui é dado devido ao tatame mesmo. Só que como são objetos estreitos, depois ele faz vários contornos por cima, eu vou recomendar você ativar esse pesponto diagonal aqui, porque ele vai aliviar esses pontinhos nas laterais aqui desses objetos, trazendo mais leveza para esses objetos que você trabalhou com o tatame. Então vai economizar, o bordado vai ficar mais leve, haja vista que ele tem um contorno sendo feito por cima, então não vai mudar nada do ponto de vista do aspecto visual do seu bordado, não. Muito pelo contrário, vai ficar até mais fácil da máquina conseguir bordar. Isso vai melhorar a produtividade do bordado, bem como também economizar tempo de máquina, tá? Bom, com relação ao ângulo de ponto, eu vejo que você pode melhorar um pouco o ângulo de ponto desse objeto aqui, né? Deixando ele um pouco mais harmônico em relação aos outros. Só essa folhinha aqui que eu faria esse ajuste no ângulo do ponto dessa pétala aqui, dessa folha. Nos demais eu entendo que está legal. Apesar de não ter desencaixado, eu acho que faltou aqui você colocar um ponto de suporte, tá? É importante colocar um ponto de suporte, aí você pode colocar aqui por formato e colocar um ponto de suporte tatame, para ele ajudar a dar uma travada. Na ocasião do bordado que a gente analisou, não tem o problema, mas se você bordar num tecido mais maleável, isso pode vir a desencaixar o preenchimento do contorno ali. Então, eu sugiro que você coloque um ponto de suporte tatame por formato para ele ativar aqui o tatame, porque por segmento ele não vai ativar o ponto de suporte tatame, tá? E a gente vai melhorar a qualidade do bordado, independente do material que você venha abordar posteriormente, beleza? Próximo objeto aqui que a gente vai analisar são os contornos, deixa eu ver, Shift S aqui para a gente examinar o contorno. Como bem já disse, o contorno foi feito da forma correta, utilizando a sequência de contorno inteligente que a gente ensina lá no módulo de contorno do curso, e isso ficou muito bacana, porque você trabalhou com pesponto corrido simples e mesclando corrido triplo, então ele ficou com a mesma espessura em todo ele, e grande vantagem desse método é que não tem cortes de fio desnecessários, mantendo a mesma espessura. É a grande sacada aí dessa metodologia comparada aí à ramificação automática, que fica um desastre. Para quem já usou sabe que ele entrega a possibilidade de você criar um bordado sem corte de fio, porém a espessura do contorno não é mantida, tá? Fica tudo aleatório, ele passa mais de uma vez em determinadas partes do bordado, enfim, de fato não fica muito boa, né? E depois você ainda tem o problema de ter que ficar quebrando o objeto, separando os objetos, para poder fazer alguma edição. Aqui não, os objetos eles ficam expostos na tela, de modo que a qualquer momento, quando você bem precisar, você pode estar ajustando os pontos, configurações, sem precisar quebrar a sequência dos contornos. Tá? Então é bem isso. Ficou legal aqui, não mudaria também nada nesse objeto aqui não. Próxima cor ali que a gente vai analisar é esses objetozinhos, aí eu vou ativar logo as duas próximas cores, que são esses objetos que estão sendo realizados por cima do contorno, por cima do ponto cheio. Então, o que eu faria aqui, Viviane, para poder melhorar a produtividade do bordado lá na máquina? Coloca um pouco mais de espaçamento, sei lá, 0,90, para ficar bem ralinho mesmo, tá? Para ele executar alguns poucos pontos por cima ali, para a máquina não ter dificuldade de ficar costurando ponto sobre ponto. E aí você pode botar bem ralinho, não vai ficar ruim, não. E principalmente esses objetos menores. Os menores têm que ser ainda mais espaçado, sabe? Coisa bem, bem leve. Aqui eu exagerei, botei 1.20, não ficou bom. 1.10 ficou legal, ó, ficou bem levinho, tá? Sem ponto de suporte, sem nada, porque são objetos que vão passar por cima ali rapidinho, só para contextualizar mesmo, para dar essa espécie desse frutinho ali, esse fruto ali que está dentro das folhinhas, né? Mas tem que ser bem levinho para a máquina não sofrer ao bordar, tá? E por último, a gente vai olhar agora aqui o ponto cheio que você fez da pombinha, tá? Ficou bacana. A única coisa aqui que eu considero que pode ser alterado para dar uma qualidade melhor foi exatamente o que você fez, né? Aqui, por exemplo, ó, você fez esse objeto separado desse, e usou a sua preposição correta que a gente fala, né? Ou seja, foi criando a sequência do bordado de baixo para cima, nesse caso, para cada objeto que vem na sequência dar acabamento no objeto anterior. Então aqui você fez certinho. A única coisa que faltou
foi fazer exatamente isso aqui também, porque a lógica desse objeto aqui é seguir exatamente essa ideia aqui, né? Então você pode fazer, olha, tá vendo esse formato aqui? Ele deveria ser aplicado aqui também, ou seja, cria esse objeto aqui, ó, nesse formato. Em vez de fazer uma só peça, faz duas, tá? Faz duas, ou seja, faz esse objeto sobrepondo o objeto seguinte. Tirando isso, não tem nada de errado, deixa eu ver. A sobreposição desses objetos aqui também tá legal, o biquinho tá numa posição legal também. Aqui, essa parte aqui está interessante, então também não mudaria nada nesse aspecto. Enfim, não mudaria basicamente mais nada no bordado, ele está bem feitinho nesse quesito aqui. E basicamente as alterações nesse bordado são apenas essas. Você está de parabéns, o bordado ficou bem bom, gostei demais. São pequenas as alterações que eu sugeri aqui, justamente porque o bordado ficou com uma qualidade legal. Parabéns então mais uma vez, te espero no próximo vídeo. E até breve. Tchau, tchau. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilcon Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!